Olá, meu querido irmão, graça e paz em Cristo Jesus. A paz do Senhor, irmãos queridos. Finalmente chegou o grande dia. O dia do Congresso da Família. Esse ano estamos reunidos para pensar juntos sobre o tema A Melhor Família do Mundo. E eu quero te convidar para participar desse congresso com toda a alegria do seu coração. Aproveite e compartilhe o link desse culto para que outras famílias também participem. E se inscreva também no canal da Igreja Batista Betel. Vamos começar louvando o nome do Senhor? Vamos louvar hoje com a família Lourenço Felizmino. Vamos cantar com eles e com alegria celebrar o Deus da família. Amém. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar, paz e harmonia quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a sua casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Venha desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu
E esse ano nós temos a alegria de receber aqui no Congresso da Família Betel o pastor Fábio Bentes. Ele já esteve aqui na nossa igreja falando aos casais no Encontro A3. E recentemente ele lançou um livro intitulado Os 10 Segredos dos Casais que Dão Certo. Seu foco ministerial é a família. E com muita alegria eu quero convidar agora o pastor Fábio Bentes a falar a você, a sua família, à Igreja Batista Betel, aos nossos amigos e convidados que participam do nosso congresso. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Olá, meus queridos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meus irmãos em Cristo da Igreja Batista Betel em Santana, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, convite do pastor Guilherme, para estar trazendo para vocês o conteúdo desse Congresso da Família de 2020. É uma pena que nós não podemos estar aqui juntos presencialmente, seria uma oportunidade para eu rever pessoas queridas aqui da Betel, uma oportunidade de poder ver de novo o pastor Guilherme e a sua família. Falando em família, você vai ver aí no seu vídeo, essa é a minha família, eu, a minha esposa Gisela, a nossa filha Antonella, ela tem 10 anos, é um outro prejuízo, né, desse tempo que nós estamos vivendo do coronavírus, o fato de eu não poder estar com elas aqui com vocês. Mas, apesar disso, eu não tenho dúvidas de que aquilo que Deus deseja produzir na nossa vida, nesse domingo do Congresso da Família, Ele vai produzir, Ele vai realizar todas as bênçãos espirituais que Deus tem para derramar no seu lar, no lar de todos nós. Ele vai derramar a partir daquilo que nós vamos ler na sua palavra e compreender da sua palavra, tá bom? Eu tratei com o pastor Guilherme quando nós estávamos escolhendo a temática, escolhendo o tema desse Congresso da Família, e nós chegamos a essa temática, a melhor família do mundo. É a respeito disso que eu vou falar nas 3 preleções que nós vamos ter neste domingo. E eu gostaria de apresentar para vocês algumas perspectivas para nós começarmos a falar a respeito da melhor família do mundo. Qual é a melhor família do mundo? A melhor família do mundo, e aqui, como eu disse, eu quero apresentar perspectivas para vocês. Será que é aquela família que é bonita? É aquela família que você vê nos comerciais de televisão? É aquela família de artistas em que o pai e a mãe são artistas, os filhos já estão encaminhados também nessa área? A melhor família do mundo é essa, é aquela família bonita. Ou pensando em influência, em poder, a melhor família do mundo é aquela família poderosa? E aí pensando, por exemplo, aqui na política brasileira, pensando nos estados, né, as famílias que têm influência nos estados, a família Sarney no Maranhão, família Gomes no Ceará, família Collor nas Alagoas, família Magalhães na Bahia. É essa que é a melhor família do mundo, é a família que tem influência, é a família que tem poder. Ou pensando ainda, por exemplo, em inteligência. Eu não sei quantos de vocês conhecem e gostam, eu gosto muito, do Augusto Cury. Ele é escritor, ele é palestrante, ele tem uma teoria que é estudada em muitos países do mundo e agora ele está trabalhando com cursos online com a filha dele, que é psicóloga, a Carol. A melhor família do mundo é essa, é uma família que é inteligente, é uma família cujos membros são intelectualmente favorecidos. Eu queria dizer para você o seguinte, e com isso eu quero apresentar o título dessa nossa primeira preleção, você vai ver aí no vídeo. A melhor família do mundo é a família que busca a Deus. Eu vou repetir, essa é a melhor família do mundo. A melhor família do mundo é aquela que busca a Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, está aí no seu vídeo o texto que nós vamos usar como base para essa primeira preleção, o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 13. Vou repetir para você poder ter tempo de abrir aí, ou na sua Bíblia ou no seu celular, o texto do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E o texto diz o seguinte:
texto super conhecido, super famoso. Deus dizendo: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Vou ler de novo. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Eu quero apresentar para você rapidamente o contexto desse momento. Jeremias está em Jerusalém e Jerusalém está prestes a ser invadida pela Babilônia. E o povo está desesperado, porque a Babilônia já havia invadido outras cidades próximas e havia chegado a hora de Jerusalém. E eles começam a pedir e clamar a Deus, e eles estão confiantes de que Deus vai dar aquele livramento para o povo. E Jeremias profetiza ao contrário. Jeremias, ele é levantado por Deus para avisar o povo que aquele seria um tempo de julgamento, de que o povo seria sim levado para a Babilônia. E aí o povo se mostra consternado com isso, pensando: poxa, mas nós estamos agora aqui buscando a Deus. E a questão, o ponto a ser apresentado é que o povo já há muito tempo havia se esquecido de Deus. Que aquela busca por Deus naquele momento da história, ela só tinha o propósito, só tinha a finalidade do livramento. Eles não queriam nada com Deus. Eles só esperavam o livramento de Deus. E Deus, por meio de Jeremias, traz essa palavra: olha, vocês vão me encontrar, mas quando vocês me buscarem de todo o seu coração e não exclusivamente por interesse. E eu queria falar a respeito das famílias que buscam a Deus. Talvez você me pergunte: Fábio, mas não existe isso também, pessoas que se aproximam de Deus por necessidade? Porque estão passando por um momento de dificuldade? Sim, isso existe, isso acontece. Tem até o provérbio, que não é um provérbio bíblico, mas é um dito popular, um provérbio popular: se não é pelo amor, que seja pela dor. E a gente sabe de experiências de pessoas que acabam se aproximando e muitas vezes se reaproximando de Deus pela dor, pela dificuldade, pela necessidade. Agora, pensando na melhor família do mundo, é aquela família que busca ao Senhor pelo prazer, pelo deleite de estar na presença do Senhor. Essa é a melhor família do mundo. E eu gostaria de falar a respeito dessa família que busca ao Senhor, porque esse é o título da preleção, da primeira preleção. Família, a melhor família do mundo é aquela que busca ao Senhor. E o primeiro ponto, você vai ver aí também no seu vídeo, são famílias que buscam ao Senhor em caráter coletivo. Famílias que coletivamente buscam ao Senhor Deus. Gente, eu posso dizer para vocês com segurança que a rotina do século 21, ela tem afastado as pessoas de uma mesma família umas das outras, e ela também tem afastado os membros da família de Deus. Porque nós estamos muito ocupados para Deus. Quando você pensa na rotina de uma família do século 21, a gente está falando de espaço para colocar o inglês, o espanhol, o jiu-jitsu, a academia, a corrida, a natação, o pilates, o violão, a bateria, o teclado, aula de tudo isso, momentos para tudo isso. Ainda as atividades e programações da igreja, quando não são substituídas, né? Você deixa de participar de atividades e programações da igreja para estar incluindo outros elementos na sua agenda. Então tudo isso é importante, é legal, é gostoso, eu faço, você faz, mas nós não podemos negar que a rotina da família do século 21, ela se tornou uma loucura. E eu digo mais, o avanço, gente, da tecnologia, que em teoria deveria nos dar mais tempo livre, o que está acontecendo? Ele está tirando o nosso tempo livre, e eu vou explicar para você o porquê. Se antes, na sua rotina profissional, você tinha de escrever ou datilografar 10 cartas e depois levar ao correio, você não faria isso no seu tempo de descanso, fora do seu tempo comercial, você faria isso durante o seu tempo de trabalho. Mas hoje, o que acontece? Você faz outras coisas no teu horário comercial, porque você sabe
que essas 10 cartas você pode, na hora que você estiver na cama, escrever do seu celular, do conforto da sua cama, mandar para esses 10 remetentes por e-mail. Então, em vez de estar ali conversando com a sua esposa, com o seu marido, você está fazendo coisa de trabalho e você aproveitou lá no seu horário comercial para fazer outras coisas. Então, eu repito, o avanço da tecnologia, em vez de estar nos dando mais tempo livre, ele está tirando tempo livre. E a verdade, gente, é que com tantas coisas na nossa rotina, na rotina de uma família, muitas pessoas acabam tendo dificuldades para tomar as decisões corretas no que diz respeito às prioridades. Estabelecer as prioridades de uma família. E às vezes você pega uma criança, um adolescente, você coloca tanta coisa na rotina dele ou dela, que sobra pouco espaço para se priorizar as coisas de Deus. Evidentemente que quem prioriza sabe tomar a decisão correta, deixa de fazer determinadas coisas para poder priorizar as coisas do reino de Deus, as coisas que dizem respeito à nossa busca ao Senhor. E olha só que interessante, às vezes depois que esse adolescente, depois jovem, começa a se afastar dos caminhos do Senhor, o pai e a mãe vai até a igreja falar com o líder de adolescentes, líder de jovens, pastor, querer saber o que a igreja pode fazer para recuperar esse adolescente, esse jovem que não foi ensinado em casa a priorizar as coisas de Deus e priorizar as coisas do reino de Deus. Então, gente, nesse contexto, nesse contexto que eu estou apresentando, o que acontece? A ideia de um culto doméstico, coisa que os antigos faziam, um culto no lar, em que estão presentes o pai, a mãe, os filhos, ela soa como um absurdo. Você separar um tempo na sua rotina, e aí pensando aqui em Igreja Batista Betel de Santana, você pensar numa cidade como São Paulo, o trânsito de São Paulo, as marginais, o metrô, a condução, os ônibus, como que você vai conseguir ter uma rotina em que você vai colocar uma série de coisas importantes, que são relevantes para a família, mas também ter tempo para vocês terem coletivamente uma busca ao Senhor. Um culto doméstico. Agora, preste atenção, essa é a ordenança de Deus para o povo de Israel. Um outro texto muito conhecido, muito famoso, que você vai ver aí no seu vídeo, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7. Olha só o que o texto diz. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Preste atenção na sequência. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, gente, o texto bíblico, Deus dando orientação para o povo de que a fé, a busca a Deus, ela começa em casa. Quando a família coletivamente se reúne para buscar ao Senhor. E pensando no que eu estou apresentando agora na parte final desse primeiro ponto, a ideia de um culto doméstico, gente, reforçaria tantas coisas importantes que têm se perdido na família cristã da contemporaneidade. A liderança do marido, que vai conduzir a sua esposa e os seus filhos nos caminhos do Senhor. A transmissão da fé, com a sua atitude, os pais poderem dizer para os seus filhos, a fé, Deus, Cristo, a cruz, o Evangelho, não tem a ver com aquilo que a gente faz durante 2 horas no domingo, tem a ver com aquilo que nós somos, tem a ver com a nossa essência, como pessoas, como família. Então, repito, a liderança do marido no seu lar,
Quantas vezes o marido não gostaria de poder ser mais líder, ele não se dá conta de que se ele fosse o líder espiritual do seu lar, muita coisa mudaria no seu casamento, muita coisa mudaria na sua casa. Transmissão da fé para os nossos filhos, eles entenderem que a fé não diz respeito a um momento do domingo, mas à essência da família. Então, para fechar esse primeiro ponto, a melhor família do mundo é a família que busca a Deus e a família que busca a Deus coletivamente. Pensem nisso, tá bom, meus queridos? Em segundo lugar, você vai ver aí no seu vídeo ponto 2. Melhor família do mundo é a família que busca a Deus também em caráter individual. E para não sair, gente, de Jeremias, você não precisa abrir a sua Bíblia ou o seu celular nesse outro texto, só para te explicar que eu vou continuar em Jeremias, o que estava acontecendo nesse momento que eu trouxe no início da preleção. O povo desesperado, porque a Babilônia se aproximou, a Babilônia vai invadir Jerusalém, e o que o povo está dizendo? Bom, como nós não devemos nada a Deus, como nós temos uma vida de integridade, era isso que eles achavam, nós na verdade estamos pagando pelos pecados dos nossos pais. Os nossos pais se afastaram de Deus, os nossos pais na verdade são os pecadores, e nós estamos pagando pelo pecado deles. E o que Deus fala para Jeremias, para que ele transmita ao povo, você vai ver aí no seu vídeo Jeremias 31, 29, é o seguinte: naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Porque esse provérbio ele era dito em Israel, olha, os pais comeram uvas verdes, mas foi o dente dos filhos que ficou manchado. É mais ou menos, talvez os irmãos deem risada agora, um provérbio que eu só escutava o meu avô dizer. Eu nunca mais escutei nenhuma pessoa dizer esse provérbio, mas o meu avô dizia, o papagaio come o milho e o periquito leva a fama. Então assim, um faz uma coisa e o outro que acaba pagando o pato. Já para aproveitar provérbios populares com aves, né? O outro acaba pagando o pato. O que eu quero dizer com tudo isso? É o seguinte, gente. Mesmo sendo importante, e eu diria fundamental, a busca a Deus e a busca ao Senhor coletivamente, a fé dos pais não pode salvar os filhos. Da mesma forma como o pecado do pai, e aqui nós lemos Jeremias, ele não vai recair sobre o filho, a fé dos pais não pode salvar os filhos, é por isso que nós precisamos sim buscar o Senhor coletivamente, mas esse ponto 2, nós devemos buscar ao Senhor individualmente. A melhor família do mundo é a família cujos membros buscam individualmente ao Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte, eu agora em 2020, eu entreguei depois de 15 anos o ministério pastoral titular da Igreja Batista Mundo Novo aqui em São Paulo. E aí com uma nova rotina e uma nova vida em Atibaia, que é onde nós moramos, tivemos eu e a minha esposa de tomar a decisão a respeito de qual igreja nós faríamos parte, de qual igreja nós participaríamos. E aí tínhamos ali algumas opções, algumas alternativas. Fizemos a opção pela Igreja Evangélica do Maracanã, que é onde nós estamos hoje, dentre muitos motivos pela maneira e pela perspectiva que eles apresentam a fé para as crianças. Então eles têm um clube bíblico que a nossa filha já está participando e que ela gosta demais, e como a Igreja Evangélica do Maracanã incentiva as crianças a desenvolverem individualmente a sua fé. É uma igreja que não está contando que as crianças vão abraçar naturalmente a fé dos pais, elas são incentivadas. A minha filha tem o programa de devocionais dela. Então nós precisamos tomar decisões dessa natureza. Se você participa de uma igreja batista Betel, que tem programação para crianças, adolescentes, jovens, casais, e que incentiva a fé para as diferentes faixas etárias e para os diferentes momentos de vida de uma pessoa, considere-se um privilegiado. Deus trabalhando por você, para que a sua família possa ser abençoada, independentemente do momento de vida que cada um de vocês
se encontra, talvez você enxergue isso com naturalidade, talvez você participe já há muito tempo de igrejas cristãs evangélicas de tradição histórica, enxergue isso com naturalidade. Saiba que há igrejas, sabidamente alguns ajuntamentos neopentecostais que não tem nada para crianças, e aqui entre nós a gente já sabe o motivo, né? Criança não tem dízimo, criança não dá dízimo. Considere-se um privilegiado, uma privilegiada, se você participa de uma igreja que incentiva as crianças, os adolescentes, os jovens, cada qual na sua fé individual. Porque a melhor família do mundo é aquela que busca coletivamente ao Senhor, mas cujos membros buscam individualmente também ao Senhor. Eu queria convidar você a incentivar os teus filhos na fé. Que você pergunte para o seu filho, pergunte para a sua filha: você tem lido a sua Bíblia? Você tem feito as tuas devocionais? Você tem feito as tuas orações? Incentive o teu filho, incentive a tua filha a orar nas refeições, a orar quando vocês estiverem reunidos em família. Peça para ele, peça para ela. Você pode nos dirigir em oração hoje, para que ele e ela possa ir desenvolvendo a sua fé individual, ok? Ponto 3, meus queridos. Você vai ver aí no seu vídeo, o terceiro ponto. A melhor família do mundo é a família que busca a Deus, que busca ao Senhor na palavra. A relevância e a importância da palavra de Deus, esse é o terceiro ponto. Alguém já disse o seguinte, eu achei absolutamente genial. Quando uma pessoa diz, quando uma pessoa afirma que faz muito tempo que Deus não fala com ela, é porque faz muito tempo que ela não abre a Bíblia. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus, essa é a maneira pela qual Jesus Cristo se referia às Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos ter a Bíblia por preciosa, como uma preciosidade. Eu não sei se você está familiarizado com essa informação, mas o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, ele tem 176 versículos. E saiba você que cada um dos 176 versículos faz referência à palavra de Deus, com diferentes termos. Então você vai ler no Salmo 119, a tua palavra, o salmista está falando, né? A respeito da tua palavra, a tua lei, os teus mandamentos, as tuas ordenanças, os teus estatutos, os teus decretos, etc. Então ele toma, o salmista, por preciosa a palavra de Deus, ao ponto de fazer referência a ela em todos os 176 versículos deste que é o maior capítulo da Bíblia. Gente, o fato de nós termos hoje a Bíblia, a palavra de Deus, com tanta facilidade. Então você pode ter ali na sua biblioteca, quem é cristão mais antigo ou quem tem mais interesse pela leitura da palavra, você pode ter ali a palavra de Deus em diferentes versões, 4, 5, 6 versões diferentes. Hoje você tem acesso à palavra de Deus no aplicativo do celular, você tem acesso à palavra de Deus online, você recebe mensagens e notificações de aplicativo com versos da palavra de Deus. Então, o acesso à palavra de Deus, ele é muito fácil, ele é muito simples. Meus queridos, que nós não cometamos o erro de, a partir dessa facilidade, não darmos à palavra de Deus o valor devido. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti e que ficou famoso, em que uma mala de Bíblias chegava à China, um país que é fechado, predominantemente fechado ao Evangelho. Até tem igreja lá, mas ele é predominantemente fechado ao Evangelho. E em um determinado lugar chegou uma mala com Bíblias. Eu me lembro de ter assistido a esse vídeo em que as pessoas que abriam a mala e iam distribuindo ali os exemplares da Bíblia, elas choravam pelo fato de terem ali fartura da palavra de Deus, coisa que não tinham anteriormente, e aqueles que iam recebendo exemplares da Bíblia também choravam. Então, meu querido, o fato de a Bíblia hoje, o acesso a ela ser tão simples, tão fácil para mim e para você, que não faça com que nós a tenhamos por menos preciosa do que ela é.
Você vai se lembrar do texto de Oséias, não está aqui na referência do vídeo, só vou mencionar o texto de Oséias, em que Deus fala, e ele anuncia para o profeta Oséias o seguinte: o meu povo sofre, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu não tenho dúvidas de que a referência aqui não é o conhecimento das áreas do conhecimento humano, né, a ciência em geral, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus fala para os seus ouvintes: vocês erram em não conhecer as Escrituras. Nas versões antigas, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meus queridos, a melhor família do mundo é aquela família que, 1, busca Deus coletivamente, 2, busca Deus individualmente, os membros buscam ao Senhor individualmente, 3, busca Deus na palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. E eu queria, se você toma notas durante a preleção, o próximo slide que vai aparecer no seu vídeo é esse. A sua família nunca será a melhor do mundo se vocês não valorizarem a palavra de Deus. Eu vou repetir. A sua família nunca será a melhor do mundo se vocês não valorizarem a palavra de Deus. E em quarto e último lugar, você também vai ver aí no seu vídeo o quarto ponto dessa primeira preleção. A melhor família do mundo é aquela família que busca a Deus pela oração, que busca ao Senhor, pela palavra sim, mas busca ao Senhor pela oração. Olha, gente, eu estou convicto de que os exercícios espirituais de introspecção, os exercícios espirituais de silêncio, eles estão cada vez menos sendo praticados na nossa cultura ocidental contemporânea. Cada vez menos nós vemos pessoas dadas a isso. E para você ter uma ideia do que eu estou falando, para você ter uma ideia de que aquilo que eu estou falando é verdade, é só você constatar o seguinte: eu vou me incluir, tá? Quando nós, até no momento do culto, quando você pensa no culto de uma igreja convencional e no culto de uma igreja tradicional, quando nós no culto temos um momento de introspecção e oração e silêncio e meditação, até ali nós colocamos música. É verdade ou não é? Por isso que eu uso aí na primeira pessoa do plural, né? Nós pastores fazemos isso, e às vezes quando não tem ninguém ali no teclado, quando não tem ninguém no violão que possa ali fazer uma musiquinha para a gente ter a nossa meditação, a gente pede para que essa pessoa venha à frente. A gente chama: escuta, fulano, fulana, você pode vir aqui, você pode tocar uma música enquanto nós oramos, enquanto nós meditamos. Ou seja, até no tempo do silêncio, nós não damos espaço para o silêncio. Isso é muito mais comum e muito mais natural, muito mais aceito e praticado e exercitado nas culturas ocidentais. Olha só que interessante. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte é fechada ao Evangelho. A Coreia do Sul, ela está ganhando o seu país para Cristo, a Igreja da Coreia do Sul, a partir de duas frentes de trabalho principais: os grupos nos lares, os cultos nos lares e a oração. Praticamente, eu diria que a maioria das igrejas da Coreia trabalha com grupos nos lares, e muitas igrejas na Coreia abrem as suas portas às 5h30, 6 horas da manhã, para que os fiéis possam ir para lá orar. Eles começam o seu dia orando. Então, oração, meditação. A melhor família do mundo é aquela família que exercita a oração, que pratica a oração, que medita nos caminhos do Senhor. No fim das contas, meus queridos, pensando naquilo que eu apresentei desde o início, né, a dificuldade da rotina de uma família brasileira, de uma família paulistana dos nossos dias. Como nós somos um reflexo da nossa sociedade, nós acabamos também não nos dedicando como família à oração, e isso é algo muito ruim. E eu queria encerrar esse último ponto, o quarto ponto, contando uma história. Alguns dias atrás, já em tempos de quarentena, a minha filha estava com algumas amiguinhas
todas de máscara e guardando uma distância apropriada e segura, mas tinham ido ao lago dar uma volta de bicicleta. Nós temos um lago lá no condomínio e elas estavam dando uma volta de bicicleta ao redor do lago. E aí eu precisava dar um recado para minha filha, na verdade não era um recado, eu precisava levar para ela um coletinho, estava começando a esfriar, eu fui também com a máscara e voltei. No caminho de volta eu encontrei uma família e eles estavam caminhando juntos. E como eu conhecia aquela família, fiz uma brincadeira com eles, eu falei, é isso aí, família unida, caminha unida. Estavam todos ali caminhando, né? E eu brinquei com eles. É isso mesmo, família unida, caminha unida. Eu queria dizer para você, ao final desse ponto, e para nós encerrarmos essa primeira preleção, família unida, ora unida. A melhor família do mundo é aquela família que busca a Deus pela oração. Vocês não têm como ser a melhor família do mundo se vocês não buscarem ao Senhor pela oração. E eu vou usar esse último letreiro no seu vídeo também, para que fique reforçado. E se você quiser tomar notas, a sua família nunca vai ser a melhor do mundo se vocês não orarem juntos. Então, meus queridos, para concluir, a melhor família do mundo, se você se pergunta, como eu faço para ser a melhor família do mundo, o que nós precisamos fazer para sermos a melhor família do mundo? Busquem a Deus. Busquem a Deus coletivamente, como família. Encontrem um tempo na rotina de vocês para buscarem ao Senhor juntos. Busquem a Deus individualmente. Cada um dos membros incentivando o outro para que individualmente desenvolvam e fortaleçam a sua fé. Busquem a Deus na palavra. Tenham a palavra de Deus por preciosa, porque ela é preciosa. E, em último lugar, busquem a Deus em oração. Se vocês não têm essa prática, esse congresso da família é um bom momento para vocês se desafiarem juntos a isso. Tá bom? Vamos orar para encerrar essa primeira preleção? Senhor amado, obrigado por esse tempo juntos que nós tivemos. Deus, o nosso pedido é que, pelo Teu Espírito, nós possamos fazer como nós lemos hoje na palavra. Buscar ao Senhor e encontrá-lo, porque a nossa busca ela é motivada por todo o nosso coração, Deus. É isso que nós queremos. Nós queremos a Tua presença, nós queremos a presença do Teu Santo Espírito no nosso meio, no centro da nossa família, no centro do nosso casamento, Deus. Nós não merecemos nada disso, mas nós pedimos humildemente, no nome e no poder do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja conosco, com cada família, Senhor, dessa Igreja Batista Betel, cada família da Tua Igreja, Deus, espalhada na terra, que nós possamos verdadeiramente e com todo o nosso coração buscar a Ti. Essa é a nossa oração e nós fazemos o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pastor Fábio, foi uma bênção te ouvir. Que bom ouvir essa palavra tão desafiadora e tão inspiradora. E agora eu quero fazer um convite a você que está assistindo ao nosso Congresso da Família. Daqui a exatos 5 minutos, eu e o pastor Fábio entraremos ao vivo para conversar com você. Isso mesmo. Aí na descrição do vídeo há um link que direcionará você para o nosso bate-papo ao vivo. Ou se você quiser, poderá procurar agora aí no canal da Igreja Batista Betel o link do momento interativo que teremos para você perguntar, eu, o pastor Fábio, interagirmos. Você poderá usar o campo de chat do YouTube e do Facebook para perguntar e interagir com a gente. Então, se prepare, já pode ir mandando as suas perguntas e com muita alegria nós teremos esse momento de interação, convidando você para ficar ainda mais perto de mim,
do pastor Fábio e participar intensamente do Congresso da Família Betel 2020. Aguardo você no nosso bate-papo ao vivo daqui a 5 minutos. Até lá!